Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Reflexões acerca do item 10 da Instrução dos Espíritos, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Fundo musical para este vídeo, do pianista estadunidense Paul Cardall. A belíssima música Sign of Affection, ou, no bom português, sinal de afeição. Importante lembrarmos que a fé de um espírita precisa, por raciocinada que deva ser, arrimar-se na razão. Entretanto, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, naquela razão que contém os amorosos olhos da caridade. Dou ao vídeo de hoje o seguinte título: Sem caridade não há saúde. No item 10 da Instrução dos Espíritos, no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que o espírito do apóstolo Paulo, em Paris, no ano de 1860, manifestou-se em psicografia sobre o axioma fora da caridade não há salvação. E deste axioma faremos algumas reflexões sobre as primeiras frases desta manifestação psicográfica, pois é de grande saber e riqueza simbólica, que nos conduz ao oriente da compreensão, de forma tranquila, ao pensar e à vida do Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. Leamo-la, portanto. Abre aspas. Item 10. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e nos céus. Na terra, porque à sombra deste estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o fato celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem com essa máxima de ordem divina. Fecha aspas. Antes, queridos irmãos, queridas irmãs, compreendamos o significado original e etimológico das palavras, tanto caridade quanto salvação. A palavra caridade tem a sua origem no latim caritas, significando primeiro, aspas, afeto ou estima, fecha aspas. Este termo latino, por sua vez, deriva-se do grego charis, que significava agradável, querido. Este charis dá origem também ao termo caro, quando se refere a alguém que se tem afeto, como em caro amigo. Mas é muito mais do que isso. A palavra caridade aparece na Bíblia como tradução e sinônimo da palavra grega ágape, amor divino por tudo o que há, que por sua vez é tradução e sinônimo da palavra hebraica ahavá. No grego, ágape é uma das três principais palavras para definir o amor. Todavia, não o amor vulgar em si, e sim o amor divinal e sublimado, puro em virtude, incondicional que não espera a recompensa. Ahava é uma das três palavras hebraicas para definir o amor. Igualmente, o amor de sentimento em reciprocidade amorável entre pessoas. A palavra grega ágape, como substantivo ou verbo, aparece cerca de 320 vezes no Novo Testamento. Fora utilizada como tradução do hebraico ahava, ou seja, amor, pela Septuaginta. Septuaginta, que é a congregação de 72 sábios para a tradução da Bíblia hebraica ao grego koiné. Na Vulgata Latina de São Jerônimo de Estridão, a palavra grega ágape fora traduzida ao latim como amore ou caritas, dependendo de qual versículo se trata. Assim, de tradução em tradução foi se perdendo o sentido original das palavras, dos versículos,
textos e dos diversos livros que compõem as Escrituras Sagradas. A palavra salvação, do latim salutis, que por sua vez origina-se em salus, saúde, e do grego koiné, soter, que significa saudável, protegido. Portanto, a palavra salvação pretende significar, sem outro sentido, dar saúde mental e espiritual a alguém. Em reflexão ao texto psicografado no ano de 1860, na cidade de Paris, pelo Espírito Apóstolo Paulo, asseverou-se que absolutamente fora da caridade não há salvação. A saber, sem o amor ao próximo, não há saúde mental. E reflexivamente, saúde física, orgânica. Que na caridade estão encerrados os destinos do homem, tanto na terra como encarnados, quanto no céu como desencarnados ou como espíritos. Neste parágrafo resta cristalina que o neutro pendular do negativo na causa e efeito está contido no amor ao próximo. Portanto, quando encarnados na terra, ao dizer que na sombra da bandeira da caridade os homens viverão em paz e na bem-aventurança ou felicidade, demonstra o sapientíssimo apóstolo dos gentios, Paulo, com esse dizer que o redil da bonança humana reside no amor ao próximo. Quando em espíritos desencarnados, no céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor, essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Assim, e aqui, o magistral espírito vulgarizador do cristianismo, como tal, o apóstolo Paulo, demonstra que o amor ao próximo é o farol, é o facho divino, é a coluna luminar orientadora do homem à terra da promissão. E, com a frase, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina, está encerrado, ao meu juízo, de um gnóstico espírita em Jesus, que a mim próprio denomino, ser de grande valor observarmos que quando, em um livro dos Espíritos, no quesito de número 625, se indagou, aspas, qual o tipo mais perfeito que Deus oferece ao homem para lhe servir de guia e modelo? Fecha aspas. A resposta da pleiade espiritual contém uma única e uníssona palavra: Jesus. Portanto, Jesus é o paradigma. E o que é Jesus como modelo? Respondo eu. Jesus é a expressão máxima conhecida do amor, que somente se alcança através da caridade, como ele viveu e a entendia. Mas como essa caridade entendida por Jesus? Pergunta e resposta contida no quesito 886 deste mesmíssimo livro dos Espíritos, onde se pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo a entendia Jesus. E em resposta, os benfeitores da codificação nos lecionaram: benevolência para com todos. Compreendamos que Jesus é a benevolência em expressão máxima. Indulgência para com as imperfeições de tudo, nossa e dos outros. Saibamos que Jesus é a indulgência em expressão magna, o perdão das ofensas, com respeito às circunstancialidades da vida. Jesus, caríssimos e caríssimas, é o perdão em excelência. Portanto, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, pratiquemos Jesus em sua plenitude essencial. Pratiquemos a caridade segundo ele a entende. Assim, e ao fim desta reflexão, nesse apertado vídeo reflexivo, tributemos louvores ao Criador mental de tudo o que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.